As três ressurreições. O significado literal da palavra ressurreição é voltar à vida, é retornar da morte, reaparecimento de quem supostamente estava esquecido. Em hebraico, a ideia de ressurreição é expressada principalmente por vida nova, reviver, retornar à vida. Bem, eu sou Giovanni Souza e seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Inclusive, prometi no vídeo anterior que falaria sobre esse tema. Tenho que lembrar vocês para se inscrever no canal, dar seu like, compartilhar. Lembre-se que seu comentário é importante. Se quiser que eu aborde um tema, deixe nos comentários. Vamos lá. Antes de começarmos a falar sobre os três eventos da ressurreição, deixa-me listar algumas pessoas ilustres que foram ressuscitados na Bíblia. No Antigo Testamento, temos o filho da viúva de Sarepta, ressuscitado por Elias, está lá no livro de Reis. O filho da Sunamita, ressuscitado por Eliseu, segundo Reis também. Temos lá o homem lançado no sepulcro de Eliseu, ressuscitou ao tocar nos ossos do profeta, lá em 2 Reis 13. E também no Novo Testamento nós temos o filho da viúva de Naim, ressuscitado por Jesus Cristo em Lucas, a filha de Jairo, também ressuscitada por Jesus Cristo, ali em Mateus 9 em diante, Lázaro de Betânia, ressuscitado por Jesus após 4 dias morto, livro de João 11. Tabita, a Dorca, Eutico também, ressuscitado por Paulo, Atos capítulo 20, quando caiu, Paulo ressuscitou ele, caiu de uma janela. Observação importante: todas essas pessoas ressuscitaram para a vida mortal, ou seja, voltaram a viver, mas morreram novamente mais tarde. Por que Jesus é chamado de as primícias dos que dormem? Em 1 Coríntios 15, 20, mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que significa primícia? No contexto bíblico, primícia eram o primeiro fruto da colheita, uma garantia que o restante da colheita viria depois. Levítico 23, 9 em diante. Então, Jesus é chamado de primícia por quê? Primeiro, foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso ou glorificado e imortal. Em Romanos 6,9, a morte já não tem domínio sobre ele, diz Romano. Segunda coisa, nunca mais morrerá, diferente dos outros ressuscitados. Sua ressurreição garante a ressurreição futura dos que nele creem. 1 Coríntios 15, 21 e 23. Bom, let's go. Vamos falar das três ressurreições. Mas se a Bíblia fala de bem-aventurança onde está as três ressurreições nela,
E quais são? Vamos por etapa. Apocalipse capítulo 20, verso 6 diz: Bem-aventurado o santo e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, ou seja, no reino milenar. Observe que as primeiras 3 ressurreições faz parte dos bem-aventurados, ou seja, para a vida eterna. A segunda ocorrerá após o milênio, após o juízo do trono branco, onde todos serão julgados. Apocalipse 20, verso 13, diz: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Terrível. E serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8 diz: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, diz a Bíblia. Observe que na primeira ressurreição, que é bem-aventurada, quem participar terá a sua salvação garantida. Mas lembre-se que uma já ocorreu. Em Mateus 27, 52 e 53, diz: Abriram-se o sepulcro na morte de Cristo, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, ou seja, dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esta ressurreição já aconteceu quando Jesus desceu ao Hades e trouxe os cativos. Expliquei no vídeo anterior com o tema sobre o que Jesus fez após a cruz. Assista o vídeo. O segundo grupo da colheita geral da ressurreição ainda não ocorreu, mas ocorrerá no evento do arrebatamento, na vinda de Cristo, quando chamar a igreja ao encontro do Senhor nos ares. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 15, 50 a 53, diz que os corpos dos crentes vivos vão ao mesmo tempo ser instantaneamente transformados.
num corpo incorruptível. Todos os mortos em Cristo que morreram a partir do ex-ladrão da cruz que foi salvo, todos estão e estarão debaixo do altar de Deus, aguardando o arrebatamento. Portanto, quando Cristo vier chamar a igreja, essas almas desce, recebe seus corpos e sobe com corpos gloriosos e transformados. E no mesmo instante, os eleitos que estiverem vivos na terra subirão juntamente com eles, com um corpo glorioso, e todos se encontrarão com Jesus nos ares. Glória a Deus. O terceiro grupo que ainda fará parte das bem-aventuranças, ou dos bem-aventurados, da primeira ressurreição, são chamados de rabisco da colheita. Sim? Ou seja, haverá, obviamente, salvação na grande tribulação para os que ficarem. Sim, esses que irão ficar, notoriamente serão os crentes que não andaram no Espírito no tempo da igreja. Esses ressuscitarão na grande tribulação. Sim, Apocalipse capítulo 7, 9 a 16. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram ou estão vindo? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Isso era João. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. E no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Observe que esse último versículo, versículo 16, corrobora que esses santos estarão na grande tribulação, porque não aconteceu ainda. O versículo 16, perdão, corrobora isso. Muito bem. Agora vamos falar da segunda morte, que é o lago de fogo. Todos os que não subiram nessas 3 etapas da primeira ressurreição, obviamente, participarão da segunda morte. Em Apocalipse, diz que todos os mortos em pecado terão que buscar seus corpos quando Jesus chamar. E também
Todos os que estão no inferno estarão presentes e serão julgados. Essas passagens estão escritas em Apocalipse 21:8. Confere lá. E veja uma curiosidade. Talvez você pergunte, por que a diferença de Hades e Lago de Fogo? O Hades, embora já é um lugar de sofrimento, como já expliquei em outro vídeo sobre a parábola de Jesus, em Lucas 16:19, ou seja, todas as pessoas que morrem sem Cristo vão diretamente a este lugar de sofrimento, mas ainda não foram lançados no inferno, que é o Lago de Fogo. Porque Jesus ainda não julgou seus pecados como juiz. Por isso, Jesus chamará a todos após o milênio para um acerto de contas. Isso quer dizer que o Hades é, na verdade, uma prisão preventiva até serem julgados e condenados. Mas observe que a justiça na terra faz o mesmo. Embora às vezes com injustiça, mas o condenado do inferno está em uma prisão preventiva, até ser chamado e suas obras postas diante dos seus olhos. Terrível. Por fim, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Deus não criou o lago de fogo para os homens, mas é a habitação de demônios que serão atormentados para sempre. Observe, quando Jesus foi libertar o endemoniado gadareno, o demônio disse a Jesus: vieste nos atormentar antes do tempo? O diabo sabe que aquele lugar o espera. Sim. Mas Jesus morreu na cruz para que você venha ter vida e vida com abundância. Veja o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Faça parte da primeira ressurreição, se possível deste segundo grupo, porque na grande tribulação não terá igrejas nem espírito consolador, mas apenas uma troca, ou seja, o diabo fará de tudo para fazer um seguidor negar a Cristo, ou sofrer até a morte. Isto é uma verdade. Não desperdice esta tão grande aí salvação e a oportunidade que Ele te oferece. Não. A misericórdia e a oportunidade estará ainda presente na grande tribulação. Que Deus bom, né, gente? O nome de Jesus será proclamado por 3 grupos lá. O primeiro são os 144 mil israelitas, de Apocalipse 7:1. O segundo, as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11. E o terceiro, os 3 anjos que também proclamarão o juízo de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 14, verso 6. Muito bem. Mais uma vez fico feliz por você ter estado comigo até o final. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e fique por dentro das curiosidades bíblicas. Até a próxima. Aguardo você no próximo vídeo. Foi um prazer estar com você. Deus abençoe você
e a sua família, em nome de Jesus. Let's go!